O canal Itabapoana TV fez uma breve incursão nas terras da antiga Fazenda São Jorge, que hoje se constitui em mais de uma dezena de propriedades, sendo a maioria pertencente aos herdeiros do ex-prefeito de Bom Jesus Itabapoana por 2 mandatos, Jorge Assis de Oliveira. O convite foi feito por um desses herdeiros, o amigo Tácito Assis de Oliveira Júnior, filho de Tácito Assis e neto de Jorge Assis, para me apresentar uma ruína histórica que se localiza na margem do rio Itabapoana, entre as propriedades de seu primo Washington Assis, com outra pessoa que não é da família Assis de Oliveira. A história da fundação da Fazenda São Jorge ainda é desconhecida. O que se sabe é que Jorge Assis adquiriu a propriedade dos herdeiros do português Inácio Fernandes Barbosa, e entre seus netos temos o senhor João Evangelista, notório marceneiro de Bom Jesus do Norte, que nos deu a data de nascimento de seu avô, 11 de outubro de 1841. E o texto da reportagem veiculada no blog do jornal Norte Fluminense, em 18 de fevereiro de 2018, narra que o coronel Inácio fixou-se na fazenda, possivelmente no início da década de 1860, quando ele teria um pouco mais de 20 anos. Detalhando que o termo fixou-se tem sentido como se ele tivesse chegado com a fazenda já constituída, e não que ele tenha fundado, adquirido as terras e fundado a fazenda. Diferente do que narra o entrevistado sobre a venda da fazenda, não foi exatamente o ex-prefeito Jorge Assis quem comprou a propriedade, que, segundo Tácito Assis, foi entre 1940 e 1945. Na verdade, quem comprou de fato a fazenda foi o usineiro Jorge Pereira Pinto. Jorge Assis era um dos administradores da usina Santa Maria, e sua dedicação à empresa era tamanha que ele ganhou confiança e apreço pelo sócio proprietário da empresa, o senhor Jorge Pereira Pinto, que o contemplou com o financiamento da fazenda, pagando aos filhos do falecido português e acordando com Jorge Assis que ele pagaria a fazenda em cana-de-açúcar, que seria produzida na fazenda. E assim foi feita a transação triangulada entre os herdeiros, Jorge Pereira Pinto e Jorge Assis. Tácito Júnior e Washington Assis, ao me relatar essa história do avô, eles ainda concluíram que Jorge Assis pagou a Fazenda São Jorge com cana e madeira extraída das matas existentes. Sob o comando de Jorge Assis, a fazenda tinha quase 100 alqueires de terra, contava com mais de 90 famílias trabalhando nela, que produzia prioritariamente cana para fornecer a usina Santa Maria e na extração de madeira de lei, bem como, em segundo plano, ela produzia todas as culturas de subsistência da época, como arroz, milho, mandioca, além da pecuária leiteira. Quando perguntei sobre a construção da sede, Tácito Júnior me respondeu que foi entre 1840 e 1860, podendo a resposta com esse extenso corte temporal ser relacionado ao início da fundação da fazenda, até a construção da sede, pois temos a visita à ruína hidráulica localizada na margem do rio Itabapoana, que pode nos dar o caminho para, ao menos, considerarmos uma hipótese sobre a fundação da Fazenda São Jorge. A ruína hidráulica existente na margem do rio Itabapoana é construção muito antiga, anterior à década de 1860, quando o óleo de baleia começou a ser utilizado como argamassa para rejunte de estruturas hidráulicas e de alicerce das edificações. Esta ruína, visitada na tarde de sexta-feira, 17 de outubro de 2025, é totalmente edificada com pedras sobrepostas, com rejunte aplicado com pequenas pedras entre os orifícios das grandes pedras da estrutura, que funcionou como uma banqueta de manejo hídrico. A engenharia da época aproveitou uma pequena ilhota retangular entre a margem do rio e constituiu uma tomada d'água com um paredão de aproximadamente 2 metros de altura que possivelmente serviu para elevar o nível do rio e levar a água canalizada, e em velocidade, para tocar o moinho de fubá e a serraria da fazenda,
a qual o guia desta incursão, Tácito Júnior, testemunhou essa estrutura em funcionamento, gerando energia hidráulica para o moinho e a serraria de Jorge Assis. Por sua vez, Washington Assis concluiu que entre as estacas de madeiras fincadas ao lado da ruína ficava a roda d'água que era acionada pela banqueta. Essa estrutura foi erguida anterior a 1860, podendo ser bem anterior a esse período. Pode ser de 1840, por exemplo, como relata Tácito Assis sobre a data da construção da sede ter sido entre 1840 e 1860. Uma história que ganhou notoriedade na imprensa da província do Rio de Janeiro, em Campos dos Goytacazes, no século XIX, pode nos dar uma possibilidade de chegarmos ao desbravador pioneiro da Fazenda São Jorge. No caso, trata-se da história publicada em recente artigo na revista e portal virtual Vértices, de Campos dos Goytacazes, de autoria da bonjesuense Paula Bastos, narrando a história de João Alfaiate, cujo nome original de batismo é José Ribeiro do Rosário, que até 1808 residia no Arraial de São Gonçalo, pertencente à freguesia de Campos dos Goytacazes. Servindo a Guarda Nacional, ele deserdou o serviço militar e se refugiou para a região da Aldeia da Pedra, nas proximidades de São Fidélis, onde passou a adotar como seu nome João Ferreira da Silva. E por 30 anos ele viveu neste local, constituindo propriedade rural com plantações de culturas e chegando a trabalhar no ofício de alfaiate. Daí passou a ser popularmente alcunhado como João Alfaiate. Em 1838, João Ferreira da Silva se envolveu em uma peleja criminal, quando a partir do momento em que ele passou a ter como vizinho o juiz de paz que chegou para assumir a comarca recém-instalada da freguesia da Aldeia da Pedra. E em litígio por conta do gado do juiz que invadia sua propriedade e destruía suas plantações, o desentendimento passou da discussão para o confronto armado, com João Alfaiate assassinando o juiz de paz, Dr. Servo Domingos Coelho. João Alfaiate inicialmente se refugiou para São Fidélis, permanecendo por lá por 2 anos. Depois ele rumou para o sertão do Itabapoana, ou para o Cachoeiro do Itabapoana, onde ele se estabeleceu e viveu por 4 anos, produzindo café e criando gado, mudando-se, em definitivo, para a região entre Pedra Lisa e Poço de Cacimbas, o que não quer dizer que ele tenha se desfeito dessas terras na margem do rio Itabapoana. Ele poderia ter se mudado para a região mais povoada e desenvolvida e mantido as atividades na propriedade que ele iniciou o desbravamento. João Alfaiate foi preso 19 anos depois do crime cometido, em 1857, e pelo tempo transcorrido, pelo fato dele ter se exilado para uma região remota e inexplorada, contribuindo assim para a abertura de nova frente de exploração agrícola, e ainda com o fato dele ter sido provocado pela vítima, ele acabou sendo absolvido no julgamento pelo crime cometido em 1838. Uma vez inocentado, ele retornou para a região entre Pedra Lisa e Poço de Cacimbas, estando ele com mais de 70 anos nessa época. O fascinante artigo de Paula Bastos despertou grande curiosidade deste aspirante a historiador sobre a localização da fazenda constituída por João Alfaiate quando ele chegou no Cachoeiro do Itabapoana, para iniciar seu segundo recomeço de vida, em 1840. Ao receber as imagens da ruína hidráulica da antiga Fazenda São Jorge, enviada por Tácito Assis no dia anterior à nossa incursão local, a primeira coisa que me veio à mente foi a história de João Alfaiate, pois não restam outras alternativas, ao longo da margem do rio Itabapoana, para ele ter se estabelecido em 1840, a não ser neste ponto específico. Na década de 1840, praticamente toda a margem do Baixo Itabapoana já estava sendo explorada. Da fazenda São Jorge Rio Acima, já havia logo ao lado a região denominada como Santa Luzia, onde Antônio José da Silva Neném e Antônio Gomes Guerra já eram proprietários desde o início da década de 1840. Logo mais adiante, nesse mesmo período, onde hoje está a usina Santa Isabel e o distrito de Iuru, José Carlos, eram as terras de Ângelo Tomás do Amaral, que posteriormente as vendeu para o capitão José Carlos de Campos. Partindo do rio Itabapoana, abaixo da fazenda São Jorge, logo depois, onde hoje está o distrito de Mutum, era o início das terras da fazenda Santa Paz, que explorava as 2 margens do rio. E mais adiante era o território do arraial de Limeira do Itabapoana e posteriormente onde se constituiu o Porto de Limeira.
e em seguida, e praticamente até a foz do Oceano Atlântico, eram as terras da grande fazenda Muribeca, restando somente as terras da fazenda São Jorge, no território de Carabuçu e próximo ao Mutum, para identificarmos como as terras desbravadas por João Alfaiate em 1840. Podendo ele ter construído essa banqueta de manejo hídrico, estabelecido o engenho e erguido uma casa anterior à sede existente atualmente. E esta, atual, pode ter sido erguida pelo português Inácio Barbosa, quando ele chegou, possivelmente, em 1860. Sendo João Alfaiate preso em 1857 e submetido a julgamento pelo assassinato cometido em 1838, é possível que ele tenha vendido, neste período, essa fazenda para Inácio Barbosa para custear as despesas de sua defesa, pois é possível que o português tenha chegado aqui em 1860, tendo então, neste contexto, a cronologia sincronizada entre a prisão e julgamento de João Alfaiate e a possível chegada de Inácio Barbosa. A Fazenda São Jorge guarda muitas histórias, e não são só histórias relacionadas ao desenvolvimento econômico e à vida rural. Ela reserva momentos históricos da política bourgeoisense, no exemplo ambiental da preservação da Mata dos Macacos, hoje unidade de conservação constituída por lei, e que certamente, no futuro, vai render outra produção para abordar o personagem central dessa fazenda, o prefeito por 2 mandatos Jorge Assis de Oliveira, que deixou um legado formidável que precisa ser produzido e tornado de conhecimento público. Nessa produção, a abordagem ficou somente nas origens da grande e histórica fazenda.